Olá, bem-vindo aqui de novo ao EstudoBíblico.net. Vamos agora para a parte 2 do vídeo sobre regeneração, a doutrina do novo nascimento. E qual é a pergunta que nós estamos tentando aqui responder? É Deus quem salva o homem ou é o homem que salva-se a si mesmo? Se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu recomendo você ver a parte 1, para você voltar aqui à parte 2 e poder entender as perspectivas teológicas a respeito deste assunto. Então vamos dar continuidade aí a este vídeo sobre regeneração. Bem, essa segunda parte ela vai apresentar as perspectivas teológicas a respeito da doutrina da regeneração. E aí vem a pergunta: como uma pessoa é nascida de novo? É algo que o homem faz? É o homem que escolhe nascer de novo? Ou é algo que somente Deus pode fazer? Para a gente poder entender esta pergunta, ou tentar responder essas duas perguntas, vamos entender aí as perspectivas teológicas a respeito deste assunto. E aí vamos cair no tema da predestinação e do livre-arbítrio. Só que eu não vou aqui aprofundar o assunto de predestinação e livre-arbítrio. Eu vou apresentar ele de um modo bastante interessante, mas você vai poder aqui entender as três perspectivas a respeito da regeneração e ver como que essas três perspectivas sempre vai culminar nesse debate entre a predestinação e o livre-arbítrio. Existem três abordagens principais a respeito da doutrina da regeneração, do novo nascimento. Se é o homem que por si só escolhe ser salvo ou se é Deus quem o salva. A primeira abordagem é a abordagem pelagiana, do pelagianismo, que deu a base teológica para a perspectiva do arminianismo. A segunda abordagem é o agostinianismo, que deu base teológica para a perspectiva do calvinismo. E a terceira é o semipelagianismo, que deu base e perspectiva para o conceito teológico do catolicismo romano a respeito da salvação. Bem, vamos entender cada uma dessas três abordagens. Vamos começar com o pelagianismo. Você está vendo aí a foto de Pelágio. Pelágio foi um cristão do século V que trouxe uma ideia, um conceito a respeito da questão da condição do homem quando vem ao mundo e do seu papel na questão da salvação. Para Pelágio, vamos lá, Pelágio entendia que Deus fez os seres humanos livres e o mal tem sua origem na vontade humana. Então, para Pelágio, o ser humano, na sua condição existencial, ele é livre. E a maldade que entra na experiência humana não é o resultado da condição do ser humano, porque o ser humano é essencialmente bom, mas é fruto das suas escolhas ao longo da sua vivência histórica e social. Por isso, para Pelágio, o ser humano tem o poder de se sobrepor ao pecado, através da escolha entre o bem e o mal. Pelágio entendia que o ser humano, em sua essência, ele é bom, que a queda de Adão não trouxe consequências sobre a raça humana, consequências da condição existencial do indivíduo, que a partir da escolha de Adão, o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo, porém, todo ser humano em sua natureza de essência, quando nasce, ele é essencialmente bom, e ele pode escolher por si só se opor ao pecado. Essa foi a perspectiva do Pelágio. Nesse sentido, o ser humano, por seu próprio esforço, ele pode cumprir perfeitamente os mandamentos de Deus sem pecar. Então, Pelágio entendia que nós, seres humanos, na nossa condição existencial, se quisermos, se desejarmos, por causa da nossa liberdade, a gente pode viver uma vida sem pecado, porque a nossa condição é essencialmente boa. Se pecamos ao longo da vida, é por causa da nossa vivência histórica e social, sendo influenciados pela pecaminosidade humana. Para Pelágio, não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus, e essa era a perspectiva do Agostinho, que vamos ver já já. Agostinho entendia que a única maneira de sermos salvos, ou de vivermos uma vida regenerada, tinha que partir de Deus. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Pois esta é algo que está presente em todos os lugares. A fé, nesse sentido, para Pelágio, não é um dom de Deus, mas é um poder natural presente em todas as pessoas. Ou seja, para Pelágio, o ser humano tem em si esta fé que leva ele a escolher e optar por Deus. Nessa perspectiva, parece haver uma negação da necessidade de uma justificação imputada, que é a ideia agostiniana. O Senhor atribui a sua justiça a nós, porque nós não conseguimos nos salvar por nós mesmos. Na lógica de Pelágio, isso não existe, não é necessário.
É a afirmação de que a justificação é alcançada por meio das boas obras, na ideia de que o ser humano pode por ele mesmo, mediante a sua escolha pessoal, optar viver uma vida sem pecado e escolher nesse sentido a Deus. Para fazer frente a esta ideia, Agostinho de Hipona, também no século V, se opôs frontalmente a esses ensinos do Pelágio. Porque esses ensinos do Pelágio começaram a ser propagados e começaram a criar bastante polêmica, e Agostinho ele vai fazer eco a alguns textos paulinos para se opor a esse pensamento de Pelágio. Agostinho ele procedeu da seguinte maneira. Ele se opôs a Pelágio demonstrando a história da redenção em 3 etapas. Agostinho vai dizer para nós que, primeiramente, na criação, os seres humanos tinham a capacidade de tanto pecar quanto de não pecar, como de não morrer. Ou seja, para Agostinho, o único momento em que o ser humano foi verdadeiramente livre e que ele era essencialmente bom foi antes da queda. Antes da queda, naquele momento da criação, o homem tinha a opção de escolher entre pecar ou não pecar, de viver ou de morrer. O homem era essencialmente bom, portanto, antes da queda. Porém, para Agostinho, quando o ser humano caiu, quando Adão e Eva caíram, foi a queda de toda a raça humana. E aí aconteceu algo. Os seres humanos não possuem mais a capacidade de não pecar e de não morrer. Para Agostinho, depois da queda, a condição da raça humana é uma condição de depravação total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos não têm mais liberdade. Todos são escravos do pecado. Agostinho vai fazer a divisão entre livre-arbítrio e liberdade, mas para ele a condição humana é a condição de pecado, de morte espiritual. E para ele, é somente na eternidade que os seres humanos poderão não pecar e nem morrer, mas enquanto nesta vida, tanto o pecado quanto a morte é a condição natural do ser humano. Veja, portanto, que é uma perspectiva bastante diferente da perspectiva de Pelágio. Como consequência, na lógica agostiniana, a humanidade continua tendo livre-arbítrio, mas não tem mais liberdade, pois a vontade do homem escolhe livremente o pecado. Para Agostinho, que deu base teológica para a perspectiva sobre a ideia da salvação, é de que a raça humana tem essa condição diante de Deus. A raça humana ela está numa condição de escravidão ao pecado e à morte. Portanto, a salvação não procede do homem. A salvação começa em Deus. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Ainda na lógica de Agostinho, a natureza humana é escrava do pecado e o ser humano é incapaz de até mesmo buscar a Deus sem o socorro da graça especial. Agostinho entende algo. O ser humano só busca a Deus porque é Deus quem vai a ele primeiro. O ser humano não consegue por si só buscar a Deus porque ele está morto em delitos e em pecados, morto espiritualmente. Portanto, a salvação parte de Deus. Sendo assim, somos redimidos somente por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Então, a lógica agostiniana, que também será a lógica calvinista, a salvação procede de Deus e é Deus quem escolhe a quem aqueles ele quer salvar. Eu sei que talvez você possa achar isso um pouco estranho, mas eu não vou entrar com tanta profundidade nessa temática, vai ser num outro vídeo mais à frente. Mas dentro da lógica de Agostinho, pelo fato de o ser humano estar numa condição de pecado e morte, ele não consegue por si só buscar a Deus. É Deus quem vem ao ser humano, escolhendo livre e incondicionalmente aqueles a quem ele quer salvar. Sendo assim, em sua graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas soberana e livremente por sua graça e para a sua glória. Para Agostinho, nessa lógica, não é que Deus, e a lógica calvinista também, não é que Deus sabia que eles queriam se converter, é porque Deus, em sua soberania e para a sua glória, escolheu aqueles que, mortos em delitos e em pecados, jamais o buscariam. Deus fez assim, por causa da sua soberania. Essa é a lógica do pensamento agostiniano. E ainda nessa perspectiva, esta graça age de forma irresistível nos eleitos. O Espírito Santo convence eficazmente os pecadores, atraindo-os irresistivelmente a Cristo, cativando-os com a sua beleza e formosura. Enquanto para Pelágio o ser humano pode resistir à graça de Deus, porque o ser humano pode escolher ou não buscar ao Senhor, ser salvo ou não, para Agostinho não há como o ser humano resistir, porque ele está morto em delitos e pecados, e quando Deus fala com ele, Deus o chama, aquele indivíduo não tem como resistir, porque ele há de ser salvo.
Ainda na perspectiva agostiniana, somos redimidos somente por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Em sua graça, ele escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas soberana e livremente por sua graça e glória. E aí vem a perspectiva semipelagiana. O semipelagianismo foi uma terceira via. Por causa desse conflito na igreja do quinto século entre Pelágio e Agostinho, entre aquele conceito de que o homem é essencialmente bom e livre e a perspectiva de que o homem é essencialmente mau e escravo, ou seja, a perspectiva de Agostinho e de Pelágio, surge uma terceira via encabeçada por João Cassiano, que se chamou semipelagianismo, que se tornará a teologia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana durante todo o período medieval a respeito da salvação. Vamos entender o semipelagianismo. Ele foi uma tentativa de encontrar um meio termo entre Pelágio e Agostinho. Foi ensinado por João Cassiano em meados do século V. Os seus adeptos não seguiram Agostinho na negação do livre-arbítrio. Ou seja, eles pegaram algo do Agostinho, pegaram parte, mas não aceitaram a ideia de que o livre-arbítrio estava totalmente negado. Que neste caso Agostinho entendia que era a questão da liberdade, que o ser humano agora está totalmente escravo. Eles entendiam que sim, o pecado de Adão alcançou a toda a humanidade, porém não anulou a capacidade de escolher dos seres humanos. E também não aceitaram as noções da graça irresistível e da eleição de indivíduos para a salvação. Ou seja, os semipelagianos eram contrários às ideias da soberania de Deus em escolher aqueles que serão salvos e também negavam a questão de que o ser humano não tem livre-arbítrio, não tem liberdade. Para o semipelagianismo, a queda não inclui a imputação do pecado de Adão a toda a humanidade. Ou seja, para os semipelagianos, a queda de Adão foi a queda de Adão. E não é que trouxe sobre a humanidade as consequências de uma condição totalmente depravada como pensava Pelágio. Okay? Apesar de receber uma herança maldita por causa do pecado, o ser humano ainda tem o poder de praticar as boas obras e se voltar para Deus. Ou seja, para o semipelagianismo, as consequências do pecado de Adão estão presentes na humanidade, só que o ser humano ele ainda consegue escolher por Deus. Então vamos dizer assim que na perspectiva semipelagiana, o ser humano foi afetado em parte pelo pecado de Adão. Ele ainda consegue escolher a Deus ou rejeitar a Deus. Eles entendem, portanto, que houve essa disseminação do pecado de Adão sobre toda a humanidade, mas não ao ponto de anular toda a liberdade dos indivíduos para escolher, portanto, a Deus. Então é um meio termo entre pelagianismo e agostinianismo. Em vez de garantir a salvação das pessoas, Deus apenas providenciou uma oportunidade para que o pecador se salve, através da sua própria escolha, em cooperação com Deus. Então, dentro dessa lógica, o ser humano coopera com Deus para a salvação. O pecado afeta a humanidade toda, mas não anula a liberdade do ser humano. O ser humano ainda consegue escolher por Deus ou não. É como essa figura que você está vendo aí agora. Está vendo essa imagem? Essa imagem está mostrando para você duas situações interessantes. A primeira situação mostra ali Deus tirando da sepultura aquele que ele escolheu salvar. É, portanto, a perspectiva agostiniana, calvinista. E a outra situação está mostrando uma corda que é lançada dizendo o seguinte: olha, eu, Deus, quero lhe salvar, mas você tem que fazer uma parte, você tem que fazer a sua parte, você tem que pegar a corda, que é a base pelagiana arminiana. Ok? No semipelagianismo tem a ideia da fé, que é descrita como um produto da própria pessoa, não como um dom de Deus. Ela é um ato neutro que não tem valor moral. Enquanto Deus dá graça ao pecador para ajudá-lo a vencer o pecado, essa graça pode ser resistida. Então veja aí que são traços, portanto, do pelagianismo. Daí porque o nome de semipelagianismo. Ainda dentro dessa perspectiva, o ato de ter fé em Cristo resulta no perdão dos pecados passados. Mas a perseverança depende da vontade da pessoa. Na lógica agostiniana calvinista, aquele que foi salvo, regenerado por Deus, já teve todos os seus pecados perdoados. Os pecados passados, presentes e futuros. Na lógica semipelagiana, ou pelagiana também, pelagiana e semipelagiana, Deus salvou os seres humanos dos pecados passados quando os seres humanos decidiram por ele. Entretanto, os pecados futuros dependerão da perseverança da pessoa na caminhada da sua fé, da sua existência.
Então vamos tentar ver aí como é que foi essa perspectiva, tanto de Pelágio, de Agostinho e do semi-pelagianismo. Veja lá, Pelágio, na questão da predestinação e livre-arbítrio, o que ele entendia? O pecado de Adão só afetou somente a ele. Logo, os seus descendentes não nasceram com uma natureza pecaminosa. Ou seja, eles nasceram livres, sem a influência do pecado nos seus corações. Se eles pecam, é porque são influenciados pelo meio em que vivem, ao verem outras pessoas pecar. Assim, o homem é intrinsecamente bom, pois foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por isso, ele pode escolher entre o bem e o mal. Então, na lógica pelagiana, há esta ideia, portanto, da liberdade humana em escolher entre o bem e o mal. Para Agostinho, ele contrasta o ensino de Pelágio usando os argumentos das Sagradas Escrituras. De acordo com a Bíblia, os seres humanos estão mortos em delitos e em pecados, estando de tal forma afetados pelo pecado, demonstrando que a natureza humana é essencialmente má devido à condição pecaminosa. Por isso que o ser humano não pode salvar-se a si mesmo. Por isso que a salvação parte de Deus. Em razão dessa questão, o ser humano não consegue escolher livremente entre o bem e o mal. Ele sempre tenderá para o mal devido ao pecado. E aí vem o semi-pelagianismo, que fez uma síntese entre os dois. Foi adotado pela Igreja Católica, e dentro dessa perspectiva, ela entende que, de fato, o pecado afetou a raça humana, porém, não afetou a tal ponto de impedir o homem de escolher. Então é o meio termo entre Pelágio e Agostinho. Para o semi-pelagianismo, o homem é influenciado pelo pecado, mas ainda há nele um pouco da graça e do favor de Deus, de maneira que ele tem condição, mesmo sendo pecador, de tomar uma escolha livre. E é a partir dessas três perspectivas, pelagianismo, agostinianismo e semi-pelagianismo, que nós vamos entender as duas visões a respeito da questão da regeneração. A visão monergística, que é aquela que parte de Deus em salvar o homem que está na condição de morte em pecados e delitos, e a visão sinergística, que é aquela ideia da cooperação do homem com Deus para a salvação. Vamos começar com a visão monergística primeiramente. Na visão monergística, temos que entender o que é isso. Bem, uma obra monergística é uma obra produzida por uma única pessoa. O prefixo mono significa um. A palavra ergue refere-se a uma unidade de trabalho. Portanto, um trabalho, monoergue, um trabalho. Dá a ideia de que a obra da redenção é um ato de Deus, tendo em vista que é dele que provém a salvação. Então, para aqueles que têm uma base teológica sobre a salvação, a partir das ideias de Agostinho e posteriormente de João Calvino, tem uma perspectiva monergística da salvação, uma visão monergística, que ela é uma ação que parte exclusivamente de Deus, porque o homem está morto em delitos, morto em pecados. Bem, dentro da outra perspectiva, ainda dentro dessa perspectiva, melhor dizendo, num ato instantâneo, o Espírito Santo implanta no homem o princípio de uma vida que é nova e é espiritual. A salvação, portanto, parte de Deus. A regeneração é um ato dele no coração do homem. O Espírito Santo vem e faz algo na alma do homem. Ele penetra no recôndito mais íntimo do ser humano, na sua alma, no espírito ou no coração, porque ele não conseguiria por si só fazer isso. É algo que provém, portanto, de Deus. Porque o coração do homem é totalmente depravado, somente um ato de Deus sobre a natureza como um todo do homem é capaz de trazê-lo para junto dele. Essa é, portanto, a visão monergística de base agostiniana calvinista. Essa mudança no coração do homem apresenta dois aspectos: purificação e renovação. Como diz Tito 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela lavagem da regeneração. Somos purificados quando somos regenerados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E agora a pessoa trilhará o caminho da renovação pelo Espírito Santo, na medida que ela não se conformar a este mundo e ser transformada em sua mente. O poder regenerador do Espírito Santo capacita o pecador a ver, escutar e viver. Portanto, após a regeneração, o pecador pode se arrepender e se voltar para Cristo. A conversão ela é o fruto, não a causa da regeneração. Na lógica agostiniana, na lógica calvinista, Deus primeiro regenera o ser humano e depois disso o ser humano se converte. É Deus quem começa a obra,
Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse é um dos textos usados por aqueles que têm uma visão monergística sobre a salvação. Como diz 1 Coríntios 2,12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. É Deus quem nos dá o seu Espírito, porque por nós mesmos não conseguimos. Ou ainda 2 Coríntios 4,6, porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nessa perspectiva, uma pessoa não nasce de novo pela fé, mas ela é capacitada a crer precisamente porque Deus a regenerou primeiro. Então, para Agostinho, para o calvinismo, para essa visão monergística da salvação, a condição do homem é a condição de queda total, de depravação total. Portanto, o ser humano não consegue salvar-se a si mesmo. Isso é um ato que vem de Deus. É Deus quem regenera e a partir disso o ser humano passa a crer naquilo que Deus iniciou em sua vida por um ato livre e espontâneo da sua vontade, da sua soberania. Fé não é a pré-condição da regeneração. Antes, a regeneração é a pré-condição da fé. Ou seja, na lógica monergística, na visão monergística, a regeneração vem antes da fé e ela vem com um ato de Deus em nós. Bem, essa foi a visão monergística. Vamos agora entender a visão sinergística, que tem a base no pensamento de Pelágio e depois de Jacob e Armínios. Tá? A base pelagiana, arminiana. Vamos entender a visão sinergística. Bem, uma obra sinergística envolve a cooperação entre duas ou mais pessoas ou coisas. O prefixo sum significa juntamente com. Nessa perspectiva, Deus atua parcialmente, pois a totalidade da salvação também depende da vontade de cada ser humano para completar a obra divina e, com isso, unir-se a Deus de maneira deliberada. Então, dentro da ideia sinergística, como o ser humano, que é a base teológica lá de Pelágio, como o ser humano em si, ele é bom, e como o ser humano em si, ele pode escolher ou rejeitar a Deus, então, portanto, ele coopera com Deus na questão da salvação. Deus faz o trabalho regenerador, mas é o ser humano quem vai responder primeiramente a esse trabalho. O ser humano opta por Deus, e aí Deus, portanto, vem e o regenera. É, portanto, a fé primeiro, a fé vem antes da regeneração, diferente lá da perspectiva monergística. A salvação do indivíduo é o resultado final de um esforço cooperativo do indivíduo com Deus. Então, na lógica sinergística, de base teológica pelagiana arminiana, é o ser humano, juntamente com Deus, quem concretiza e efetua a questão da salvação. Tá? E aí nós vamos entender, portanto, tanto a questão do calvinismo quanto do arminianismo. No calvinismo, que tem a base teológica agostiniana, a regeneração abrange a totalidade da renovação subjetiva do homem, feita de modo monergístico, como a implantação da semente da qual brotam a fé e o arrependimento. E nós encontramos isso em Ezequiel 36, 26 e 27, João 1, 12 e 13 e 1 João 3, 9. Já no arminianismo, a regeneração é operada sinergisticamente. É o homem junto com Deus, operando a salvação, onde a renovação do homem depende da sua cooperação prévia com a graça de Deus. Então, naquilo que nós vimos anteriormente, na lógica agostiniana, calvinista, monergística, é Deus quem salva o homem. Na lógica pelagiana, arminiana, sinergística, é o homem junto com Deus. O trabalho dos dois juntos é que vai possibilitar a regeneração, a transformação do indivíduo. Para teólogos calvinistas, regeneração é o termo usado para expressar a agência divina na mudança do coração, que não inclui nem implica atividades do indivíduo, antes a exclui, porque é uma ação que procede do próprio Deus. Os calvinistas sustentam que uma mudança de coração é primeiro efetivada pelo Espírito Santo, enquanto o indivíduo é passivo. Tal mudança forma uma base para o exercício pelo indivíduo de arrependimento, de fé e de amor. Nesse sentido, na perspectiva calvinista, agostiniana, o pecador está morto em transgressões e pecados. Deus o chama.
Desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus chama, o pecador ouve e responde. Eis-me aqui. Deus diz, levanta-te dentre os mortos. O pecador coloca-se em atividade, e Deus o conduz para a vida. Ou antes, Deus conduz, e o pecador surge para uma vida mediante a sua escolha e decisão. Portanto, na visão monergística, tudo começa em Deus. É Deus quem salva. E depois desse ato de Deus de regenerar, é que o ser humano vai tomar suas decisões e que ele se converterá. Na teologia calvinista, portanto agostiniana, o termo conversão expressa a atividade e mudança do indivíduo depois que a regeneração é efetuada pelo Espírito Santo. Para os teólogos arminianos, a regeneração é o processo de nascer de novo para ter um novo coração, ser uma nova criatura, passar da morte para a vida. Em outras palavras, nascer de novo é ter um novo caráter moral, tornar-se santo, parte do indivíduo que deseja ser uma nova criatura, parte do indivíduo deseja de ser uma nova criação. Porque na lógica arminiana, de base pelagiana, o ser humano ele pode escolher entre o bem ou o mal. Nesse sentido, requer-se que os pecadores formem para si um novo coração, o que não poderiam fazer se não fossem ativos nessa mudança. É, portanto, a ação sinergística entre Deus e o homem, né? Deus e o homem cooperando juntos na salvação. Na teologia arminiana, de base pelagiana, Deus e o homem estão igualmente ativos. E a atividade deles é simultânea. Deus age ou atrai, e o pecador cede ou se volta. O que equivale a dizer, muda o coração, ou em outras palavras, é nascido de novo. Ou seja, na lógica pelagiana, arminiana, eu posso resistir à graça de Deus. Eu posso resistir à salvação, mas também posso aceitá-la e recebê-la. Então é a minha fé primeiro, e depois vem a regeneração. Isso é o arminianismo. Ok? Para os teólogos calvinistas, o indivíduo é totalmente passivo na regeneração, devido ao seu estado de depravação total. Para os teólogos arminianos, o indivíduo é totalmente ativo e passivo na regeneração. Ou seja, ativo quando ele crê, quando parte dele, e passivo porque uma vez que ele creu que começou nele, é Deus quem agora o regenerará. Mas começou nele. Tá? Isso pelo fato de só poder agir apenas quando recebe a ação do Espírito Santo. Nesse sentido, o Espírito Santo age sobre o indivíduo pela verdade ou por ser intermédio. Até então ele é passivo. Ele concorda com a verdade e aí se torna ativo. Ok? Bem, essa foi a segunda parte deste vídeo sobre a regeneração, onde a pergunta é Deus quem salva o homem ou é o homem que salva-se a si mesmo? Estamos tentando responder, estudando a doutrina da regeneração, a doutrina do novo nascimento. Vamos agora para a última parte do vídeo, onde vamos fazer as considerações finais a respeito deste estudo. Então, se você ainda não viu o vídeo 1, acha aí o link, clica, volta aí no vídeo, veja, e vamos agora acompanhar a conclusão, as considerações finais sobre este assunto. Vamos lá, me acompanha no próximo vídeo.